Bom dia, aí está no ar a Rádio Jornal de Saúde e a TV Jornal de Saúde. Aqui Marcelo Santos apresentando o Jornal de Saúde informativo e comparado, 8h30, dia 13 de maio de 2015, na capital Belo Horizontina. E tem muita notícia, né, gente? Começando aqui, o absurdo, né? Ninguém sabe porque não tem, né, uma força que consiga, né, aí da China, principalmente, aí, depor, não é, esse ditador lá da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. Agora aqui, ó, tô lendo uma notícia aqui que é difícil acreditar, não é? Ele já havia feito uma bobagem dessa, né? Um caso assim extremo. Diz aqui a notícia, a manchete, que ele mandou executar o ministro da Defesa, por ter cochilado em evento. Está no Terra Brasil há 21 minutos. Executar, né? Claro que todo mundo sabe, é fuzilar, matar, não é? Devido a isso. Numa outra oportunidade, ele mandou matar sua ex-namorada, que era dançarina, não é? Por ela ter feito algumas fotos nuas, uma coisa assim. Então, é muito absurdo. Até o seu tio também, que era do staff lá do Estado-Maior, não é? Ele mandou eliminar com a suspeita de traição. O ministro da Defesa da Coreia do Norte, foi executado com um tiro de bateria antiaérea em frente a centenas de pessoas por ter mostrado deslealdade ao presidente Kim Jong-un, segundo afirmações apresentadas pelo serviço secreto sul-coreano ao parlamento do país. A agência de notícias sul-coreana Yonhap disse que os parlamentares ouviram que Yoon Yong-chol foi executado em 30 de abril. Yoon teria adormecido durante um evento com Kim Jong-un e não cumpriu ordens, né? Então é um absurdo, ó, um homem cheio de condecorações e tudo mais, né? Também não era lá a flor que se cheirava, não, né? Para aceitar viver num regime desse, né? De truculência, de todas as malvadezas que se possa imaginar, né? E eu vinha hoje pensando justamente nisso, né? Talvez a história, a alegoria, o exemplo do Lúcifer, né? Do anjo que vivia junto a Deus e quis se igualar a Deus e foi mandado para a terra, né? E foi preso, vem a ser justamente isso, que é o bem e o mal dentro do ser humano, né? O ser humano, ele pode construir com suas mãos, com suas ideias, com seu amor, coração, coisas maravilhosas, boas, não é? Que ele se sinta orgulhoso e que fique para a posteridade. Mas, no mesmo instante, se ele desenvolver e construir coisas ruins, não é? Guerras, matanças, não é? Luta, exagero, coisas todas ruins, não é? Para o próximo, só semear o ódio, vai, não é? Dar no que nós já temos aí, não é? Na nossa terra abençoada aí. Mesmo que aqui nós estejamos só de passagem mesmo, seja um aprendizado e tudo mais, mas a grande verdade é que existe dentro do ser humano, não está em outro lugar, não é? Porque o planeta Terra, se formos pensar em planeta Terra, sem o ser humano, teria os animais, né? E os animais iriam fazer o que era a sua natureza. Uns devorar os outros, né? E outros viverem de plantas, de frutas, e o planeta ia, né? Com suas águas, chuvas, dilúvios, vulcões e tudo mais, e iria prosseguir seu rumo.
Agora, quando entra a figura inteligente, pensante do ser humano, é outro, não é, instante que o ser humano precisa analisar, entrar dentro de si, né, ver lá dentro quais os seus projetos, né? Se ele quer desenvolver essa personalidade, entre aspas, aí das trevas, da maldade, ou a personalidade da bondade, né? Da luz, das coisas boas mesmo que ele tem para realizar. E aí que é o aprendizado, né? Você reconhecer entre o bem e o mal, que você é instrumento dessas duas coisas e que tem o livre-arbítrio para escolhê-las, não é? Tem aí o peruano Gutierrez, que foi numa missa no Vaticano, né? Ele que foi o homem que lançou o primeiro livro usado por muitos teólogos da igreja para a teologia da libertação, não é? Uma teologia que foi muito perseguida pelo Papa João Paulo II, que usava o marxismo, mas tinha por opção a escolha de se relacionar com os pobres, né? Para assim diminuir a pobreza, né? O que é um fator muito importante na nossa sociedade atualizada, né? Não adianta, se você for ver a dicotomia riqueza e pobreza, não é? A pobreza é muito maior do que a riqueza. E quem gera a riqueza, geralmente, né, são os mais pobres, porque são explorados dentro da ordem, né, do pós-capitalismo. Então, o que acontece? Nunca, se não houver uma nova enquadramento, não é? Uma nova visualização e até organização desse processo, nunca a riqueza, como propõe aí o capitalismo, não é? Vai conseguir acabar com a pobreza, não é? Nem com a miséria e a fome, que são os piores, né? A pobreza ainda dá para encarar, não é? Pobreza ainda você está remediado ali, então agora a miséria e a fome, o que hoje nós assistimos, não é? Nas nossas poltronas aí, às vezes muito bem alimentados, na África, não é? Na Índia. E o que nós fazemos? Sentimos piedade, não é? Ficamos naquele, ai coitadinho. A humanidade está nesse ponto, né? E não precisamos ir tão longe, nem na África, nem na Índia, e nem em lugar distante nenhum. Aqui mesmo, né, no Brasil, nós estamos vivendo, dentro dos Estados Unidos, há essa vivência de mais de 3 milhões e 250 mil sem casas ou mendigos, né? Aí nós vamos colocar isso aí, classificar em toda a ordem possível. As pessoas com problemas mentais, os desajustados, os drogados, aqueles que têm por filosofia de vida, nômades. Temos que aceitar isso, né? Mas que é uma realidade, é uma exclusão de um modelo social, não é? Que nós construímos com nossas mãos, nossos pensamentos, nosso livre-arbítrio, né? Tá aí um exemplo desse Kim Jong-un. O comunismo, ele já acabou, não é? Em todo o planeta, até mesmo China, até mesmo Cuba, já se remodela, já vai para um outro tipo de economia, né, e administração, porque o comunismo não deu certo, né? E esse cara aí continua, né, usando o comunismo, o marxismo, o fascismo, né, a ditadura, e continua no poder fazendo umas atrocidades dessa que quando a gente lê, a gente não acredita, não é? Que estamos no século XXI, que é um ser humano como nós, não é? Que levanta todos os dias, se olha no espelho, não é? Escova os dentes, come, assiste televisão, não é? Lê, tem de tudo nas mãos para ter ideias melhores, não é? Posições melhores. Então fica muito difícil. Tem uma ótima notícia aí
para o Brasil, né? Não sei se é tão ótimo assim. O primeiro-ministro chinês, está aqui no UOL, vai vir ao Brasil, que ele traz talvez aí de idade no Brasil de 60 acredito, deixa eu ver, eu não vi aqui porque de reais, né? Tá, eu ia falar bobagem aqui, ó. 160 bilhões de reais. É como se o problema brasileiro fosse. Todos nós sabemos que o nosso problema não é dinheiro, não é recursos hídricos, não é recursos minerais. O problema do Brasil, o problema do brasileiro, chama-se administração, chama-se justiça, chama-se honestidade, não é? Com a coisa pública principalmente. Se você é desonesto, seja desonesto com você, com sua família, com sua empresa, com seus funcionários, com o que você quiser. Agora, o erário público, ele pertence a 202 milhões de brasileiros, não é? E ele pertence a uma saúde, a uma educação, a rodovias bem asfaltadas, sinalizadas, não é? E há muitos outros tipos de negócio que propiciam melhoria para o país, né? Como o emprego, não é? A distribuição de renda através de bons salários, oportunidades. Então, o cara não tem que meter a mão no erário público, não é? Porque não tem, ele não fez por onde, não é? Porque como está formado hoje no mundo, presidente, ministro, vereador, nenhum deles consegue, não é, fazer nada a não ser que seja em equipe, não é? Tudo tem que ser programado, tudo tem que ser técnico, não é? Eles têm em mãos toda a riqueza do país, solo, subsolo, ar, não é? E eles têm por obrigação de administrá-las. Então não tem aquele negócio, no meu governo eu fiz mais ponte que o governo anterior. Não fez coisa nenhuma, não ser obrigação dele. E se fez muita coisa nesse sentido, fez bobagem, né? O governo, quando ele é eleito, se tem algum mérito nessa questão, não é? Para alguns, ele é eleito e ele vai renunciar a muitas coisas. Às vezes ele precisa trabalhar mais, se dedicar mais, estudar, ler mais, né? Mais reuniões. Então ele vai se dedicar mais à coisa pública por um período, não é a vida toda. Alguns querem que seja a vida toda, por isso que nossa política está complicada, não é? Ó, o premier chinês vem ao Brasil com um pacote de 53 bilhões de dólares. O Clóvis Rosses, da Folha de São Paulo, que escreveu esse artigo, né? O Li Keqiang, o premier chinês, desembarca no Brasil na terça-feira, dia 19, que é hoje, não, na terça que vem, né? Trazendo na bagagem um suculento pacote de projetos de cooperação no valor total de 53 bilhões, 160 bilhões. Agora precisa ver, não é? Se esse senhor aí, com todo respeito, o senhor Li Keqiang, né, o premier chinês, ele não é igual às empreiteiras aí, não é? Que gasta aí 160 bilhões, mas vão querer tirar do Brasil 300, 400, 500 bilhões, né? Tem que ver essa coisa aí, não é? A cereja do bolo é a participação chinesa na chamada ferrovia transoceânica, que ligará a brasileira Ferrovia Norte e Sul à costa do Pacífico, no Peru. É um projeto de custo estimado entre 4,5 bilhões, 13,5 bilhões de reais e 10 bilhões, ou seja, 30 bilhões de reais. O jornal britânico Financial Times informa que esse seria o custo se a ferrovia cortasse a Amazônia, o que inevitavelmente enfrentaria forte oposição de ambientalistas e grupos indígenas. Por isso, há uma segunda rota alternativa através dos desertos do sul
do Peru, que obrigaria a envolver a Bolívia no projeto. Por enquanto, o que está sendo negociado é uma cooperação apenas trilateral Brasil, China, Peru. Né? Não vou ler toda a matéria aqui, porque está na Folha de São Paulo de hoje, você pode aí, pegar aí através de internet ou banca de jornal e tal. Ok? Então tá, olha, já tem aí um problema ambiental. E outra coisa, vocês lembram da madeira mamoré, não é? O Brasil comprou até pedaço do Acre, até hoje ainda tem sequelas aí entre os países aí, Bolívia e Brasil, para construir a madeira mamoré, e foi construído e tal, teve muita gente que morreu por causa de malária, né? A febre amarela e tudo mais, construiu, e hoje ninguém usa, não é? Precisa ver esses poréns aí também. Eu estou vendo esse dinheiro aí como algo que visa mais vender tecnologia para o Brasil, né? E o Brasil sempre entrando nessas barcas furadas, não é? Sempre. O Brasil não desenvolve tecnologia para construir trens, né? Fala de trem-bala, tá aí, ó. Vocês vão falar que eu sou mentiroso falador, né? Você fala de trem-bala, é esses valores aqui, ó. 4 bilhões. Eu já li matéria, gente, que o pessoal, como aqui no Brasil tudo começa com um bi, né? É 1 bilhão e termina com 20 bilhões, 30 bilhões. Eu já li matéria que o trem-bala brasileiro ligando Rio de Janeiro a Campinas custaria inicialmente 4 bilhões e quando terminasse estaria orçado só esse trecho. São 400, 500 quilômetros em 30 bilhões de dólares. Dava para você fazer umas 10 universidades da mais alta e sofisticada tecnologia do mundo, pagando os régios salários para professores, tanto brasileiros quanto japoneses, coreanos, ou que seja, né? Ingleses e americanos, formar um batalhão de engenheiros e construir talvez aí uns 3, 4 trens bala. Mas no Brasil é essa mixórdia, né? E a gente tem que ficar, enquanto povo dessa nação aqui, calado, né? Se você fala muito, você é, como é que chama? Fofoqueiro, né? Falador, querer aquelas coisas todas que a gente vai ouvindo aí, né? Se fosse só isso, se fosse só da língua do povo, da língua do povo a gente se livra, né? Como aquele ditado lá, né? Você toma um bom banho, faz uma higiene mental, não tá nem aí, né? Deixa que fale de mim, né? Agora, o pior é você ser perseguido, ser boicotado. A indústria alimentícia finalmente, né? Acatando aí estudos e muitas matérias, retira 7 toneladas de sódio dos alimentos, né? Muita gente não sabe e que tem problema de pressão alta e até outros problemas aí de retenção de líquido, né? Os rins não funcionam bem, que os alimentos industrializados, para se conservar, a indústria achou no sódio o grande avatar industrial, né? E tacava sódio nos alimentos. Aí muitos começaram a analisar e ver que muitas das coisas que as pessoas estavam consumindo pela indústria é que estavam fazendo mal, né? Então o Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira, dia 12, o resultado do acordo feito em 2011 com a Associação das Indústrias da Alimentação, a ABIA, para a redução de sódio nos alimentos. Segundo os dados entre 2011 e 2014, a diminuição atingiu 7.652 toneladas. A meta até 2020 é que sejam retirados. Olha só que não é brincadeira, hein? Coisa pra caramba, é igual o agrotóxico nos nossos alimentos, né? 28.562 toneladas de sódio, né? De acordo com o Ministério da Saúde, as maiores taxas de diminuição ocorreram nos rocamboles. Aí, rocambole é doce, né?
21,1%, bolo aerado 16,6%, maionese 16,23%, bolos prontos sem recheio 15,8% e bolos prontos com recheio 15%. Quem diria, hein? Você está comendo um bolo docinho, gostoso, né? Criança adora, e cheio de sal também, né? As menores foram biscoito salgado 5,8%, mistura para bolo cremoso 5,9%, biscoito recheado 6,48%, salgadinho de milho 9,44%. Eu acho aí, ó, a batata frita e a batata palha tiveram redução de 13,71%. Na minha opinião, ó, você viu que ainda faltam mais 28.562 toneladas. Deve ser naqueles embutidos, né? Nas carnes, presuntos, mortadela, né? Salaminho, o queijo provolone, aquelas latas, né? Feijoada pronta, salsicha, como é que chama lá? Aquele sardinha, né? Sardinha, os caras juram, eu recebo uma matéria aqui, aí eu mando perguntar para os caras, né? Ah, sardinha tem ômega, não sei o que, faz bem para a saúde, a sardinha em lata, como sardinha em lata, e pães, tudo e tudo. Eu falo, escuta, e um agente cancerígeno que tem aí nessa lata que vocês colocam aí na maioria dos alimentos, como que fica isso? Qual o grau de tolerância para o organismo do ser humano para não fazer mal? Não me respondem, né? É o bilsulfito, uma coisa assim, eu não lembro o nome agora correto, né? A mesma coisa, outro dia recebi uma matéria falando que a alfarroba, que pode ser usada como chocolate, né? Como substituir o cacau, ou misturar, né? Junto com o cacau na massa para fazer o chocolate, que dá uma consistência, cor, sabor, né? Igual do chocolate, e tem várias vitaminas, sais minerais. Me manda uma matéria falando que a alfarroba é rica em cromo, que tem em cada 100 gramas de alfarroba o suficiente de cromo que vai beneficiar ao diabético. Né? Todo mundo sabe que muito diabético não pode comer o doce. Aí eu peço, por favor, olha, eu li aqui uma matéria, está aqui todos os dados, aonde que tem cromo na alfarroba? Não mando também o laudo deles. Então fica difícil, né, gente? E nós, ninguém pega uma listinha, não é? E fica com o computador lá, hoje eu vou comer alfarroba. Será que a alfarroba tem essa substância, vitaminas, sais minerais? Hoje eu vou comer alface. Alface, o que que tem no alface? Eu vou comer couve, que quase ninguém gosta, né? Muita gente não gosta, os jovens principalmente. Então, é muito bom a gente ter essas matérias, essa preocupação do Ministério da Saúde, né? Tá aí o ministro Arthur Quioro, que é médico, né? Comemorou os resultados, mas disse que é preciso trabalhar a diminuição dentro das escolas também. Nas escolas, então, gente, nem acho que tem gente que adora ir para a escola, né? Porque nas escolas essas cantinas servem tudo quanto é de avacalhação para a alimentação da criança, né? Aquelas batatas chips, aquelas coisa de pele de porco, né? Que imita, tudo química, não é? Muito cachorro quente, bala, doce à vontade, refrigerante. Quer dizer, né? O cara às vezes deixa de comer em casa uma boa refeição, né? Salada, verduras, um bifinho, arroz, feijão e tal, para ir dessas guloseimas na cantina, né? E se não é na cantina, é na porta da escola. Então fica quase tudo igual. Se dentro da cantina vigia, na porta da escola não vigia, o cara sempre está fazendo o que ele quer, não é? E depois, aquelas diarreias, dores de barriga, né? Problemas de cáries e muitos outros, né? Até mesmo fica aí aquela coisa, né? Como que pode criança, classe média alta, com problema de ossos,
problemas de cárie, problemas de desnutrição. O que é isso? Má alimentação, né? Obesidade, tirando talvez aí a depressão, que também é, ocasiona depressão, né? A depressão tem várias coisas que fazem a depressão, a obesidade contribui também. A obesidade é um dos males do século, né? E se que segundo os médicos diz que é 1% da população, né, que tem problema de glândula, aí vai dar o hipertiroidismo e o hipotiroidismo, né, que é a glândula tireoide, que pode, com pouca funcionalidade, pouca oferta de iodo, ela vai ter uma disfunção, né, até por realmente uma má formação genética, né? Aí a pessoa vai engordar ou vai emagrecer pra caramba, né? Vai ficar fininho também, tem esses dois problemas. Fora esse 1%, todos os obesos têm problema de alimentação errada, né? Alimentação excesso, pão, amido, batata, milho, o pão, né, que já falei, e outras coisas a mais aí. O refrigerante então nem se fala, né? Refrigerante nem se fala. Tá aí então a iniciativa do Ministério da Saúde, muita luta aí também de nutricionistas, né, engenheiros da alimentação aí, sempre pesquisando, lutando para que a população brasileira tenha uma alimentação mais saudável, né? E não é para a gente cair naquele vai e vem, né? Naquela mesmice. Eu vou comer o que então, né? Então tem que usar da imaginação, criatividade, né? Tem gente que mesmo morando num lugar pequenininho, faz uns caixotinhos lá, tem os seus chachins, hoje já né, melhorou mais ainda, aqueles vasinhos de planta cebolinha, planta salsinha, planta coentro, né? Às vezes até arrisca plantar um tomatinho, um alface, tem sua hortinha particular, né? Aí quer um pezinho disso, de alecrim, vai lá, pega, né? E tudo isso é condimento, tudo isso faz bem para a saúde, né? Olha aqui, eu estava lendo aqui, eu errei, né? Na hora que eu li, mas não quer dizer no nossa imprensa, né? Na grande imprensa, eles acham que isso vem de jornal ou eles recebem, né? Para continuar, porque a nossa novela principal hoje da imprensa se chama a Lava Jato, né? Capítulos. Tu. E agora a nossa minissérie chama-se Luiz Fachin, não é? Que é o ministro que foi indicado pelo Supremo Tribunal Federal, que está aí na minissérie aí passando pelo Senado, né? Diz que hoje já vai, ou é terça-feira que vem, já vai liberar o homem, não sei o que lá. A questão toda é o seguinte, é tudo político, né? Uma armação política. Um homem que foi indicado pelo Supremo Tribunal Federal, né, vir um deputado federal, um senador, discutir sobre a condição desse homem, se ele tem, vamos dizer aí, experiência, currículo ou não, é muito engraçado, né? Aí eu vejo não só uma falta de ética, de respeito a um poder, não é? Constituído, que é autônomo, executivo, legislativo, né? E o judiciário, como está mais do que implícito aí que é uma grande embromação, né? É claro, ainda tem o aspecto político por detrás. Porque haveria sim de ser uma indicação, deveria ser sabatinado e tudo, se ela fosse do Senado, fosse do Congresso, fosse do ex-presidente da República, não é? Fosse da presidência da República,
Fala aí, opa, peraí, por que será que esses homens têm esse interesse nesse Luiz Fachin? Vamos a pesquisar a vida dele e tal? Sim, aí sim. Agora o homem foi indicado por iguais, pares dele, o que gera uma grande disputa entre si, né? Uma ciumeira danada e tudo para se indicar um igual, né? E vem esse, né, caso especial aí, o nome que vocês queiram aí, minissérie, né? Que está aí tomando as manchetes aí dos jornais, né? A sabatina, olha só, durou cerca de 12 horas. 20 senadores votaram a favor e 7 contra. Olha, eu duvido se esses 20 senadores ou 27 senadores leram de cabo a rabo, né, da página 1, não sei se teve o currículo dele ou a vida dele, porque é difícil você colocar a vida, né, principalmente de um magistrado supremo, de nível Supremo Tribunal Federal, em 100 páginas. Estou pegando leve, né? Eu duvido. E chega lá e vota, né? É aquele negócio sim e o não, né? Apertar o botão lá. Por isso que eu falo que é política. Agora, que se fosse algo mais, demorasse mais, tivesse realmente uma sabatina para ele ser avaliado nos conhecimentos dele e tudo mais, aí bacana. Fala, não, o negócio é sério, seríssimo. Mas aí isso é político, isso é holofote, picadeiro, né? Infelizmente. Após cerca de 12 horas de sabatina, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, do Senado, aprovou às 22h40, terça-feira, dia 12, ontem, por 20 votos a 7, a indicação de Luiz Edson Fachin para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Fachin foi indicado pela presidente Dilma Rousseff para ocupar o posto de Joaquim Barbosa, que se aposentou em julho de 2014, para chegar à mais alta corte do país. Fachin terá ainda de ser aprovado por 41 dos 81 senadores. Mas o que ele foi indicado, mas essa indicação saiu do Supremo Tribunal Federal também, né? Então, não é uma indicação da presidência da República ou particular da Dilma Rousseff, né? Ela saiu também de dentro do Supremo Tribunal Federal, né? Então, aí talvez, ó, mais uma comprovação que a coisa foi política, né? Que parece que esse atual presidente do Senado, o tá até lembrando, esquecendo o nome dele, o Renan Calheiros, né? Ele queria algumas diretorias, não é? E até ministérios, e a Dilma Rousseff já tinha negociado com outras pessoas e outros partidos, né? E em retaliação ele veio a enfrentá-la, né? E principalmente aí na sua indicação aí junto com o Supremo Tribunal Federal, né? Então é bem esquisito, né? Ao invés do país que está com a economia, eu vejo assim, ó, tem muita gente tremendo na base, né? O povão aqui, principalmente o mineiro, ele costura o dinheiro no colchão, debaixo do colchão mesmo, né? E mete o pau, né? É incrível como... E isso eu sei porque eu lido também, né? Eu faço contato comercial e tudo, né? Para assinatura e tal, e sei o que eu estou falando, né? Mas essa crise brasileira, ela tem um viés de 30% de pré-fabricada, não é? Justamente aí pelos políticos, justamente pela corrupção aí da Petrobras, que é apenas como o Paulo Roberto Costa, né, um dos meliantes aí, né, vamos dizer desse jeito, um dos ladrões, um dos corruptos, que disse assim, olha,
foram só 10% do patrimônio, ou do lucro, ou do prejuízo que foi desviado da Petrobras, né? Só 10%. Ele esqueceu de dizer o tempo, não é? Que foi feito esses 10% aí. Enquanto isso aqui, ó, o Joaquim Levy diz esperar que a desaceleração seja temporária. Disciplina fiscal continua sendo o pilar central da política econômica do país. O ministro da Fazenda está em Londres e falou a investidores. Eu quero ver, cara, gente, veja só, como é que o Brasil, esse ministro, né, economia brasileira, vai cobrar impostos, né, imposto de renda, ICMS, IPI e outros, de empresas pré-falimentares, né, de empresas na recessão, de empresas que não estão produzindo, de empresas que não estão vendendo, não é? Vai ser bem engraçado, né? Porque o que eu lembro de antes, né, o tal daquele ministro da Economia, Agricultura, o Delfim Neto, né? Ele dizia sempre que precisava deixar o bolo crescer para depois dividir, não é? E sempre eu ouvi de muitos economistas aí, de direito, sei lá de quanto, de que mão, né? Que precisa se produzir, não é, para se dividir a riqueza. Que só se produzindo, só tendo uma economia forte, produtiva, não é? Trabalho, um bom mercado interno, se produz riqueza, se produz algo para se dividir. Afora isso, agora se está desaceleração e a disciplina fiscal continua sendo o pilar central da política econômica do país, eu não vejo coerência. Como eu não vejo, até hoje eu não acredito como é que o país cobra 13,25% de imposto de juros para empréstimos, né? E outros países aí que estão com suas economias aquecidas, com crescimento de 2,8%, né? Cobrando 0,5%, com a inflação controlada. Parece aqueles que falam a língua, não é, vamos dizer, dos anjos, não é, ou da verdade, eles são, acho que, cortados, não é? Porque de vez em quando aí você vê um comentarista de economia, um economista falando sobre isso, mas rapidamente ele se cala. Nunca mais ele fala nem escreve sobre esses juros abusivos cobrados no Brasil, né? Sobre os impostos também, parece que houve um acordo, né, entre os empresários brasileiros, ou eles tiveram algumas dívidas perdoadas aí. Ninguém fala mais nessa carga tributária absurda que se cobra no Brasil, né? Sem voltar para as coisas necessárias da sociedade, né? Mas volta rapidamente para o bolso, né, dos tecnocratas, dos políticos, dos empreiteiros, né, das grandes empresas multinacionais. Gente, por hoje é só, 9h08 na capital belo-horizontina. Muito obrigado, saúde, paz e até amanhã aqui às 8h30 com o Marcelo aqui do Jornal de Saúde Informativo e Comparado.